Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai iniciar com alguns conceitos sobre ecologia, certo? Então, vamos dar início aqui na nossa apresentação, maximizando. Então, vamos lá. Ecologia, né? Então, a gente hoje em dia, né, se fala muito, né, em preservação, né? E muita gente fala em preservação sem saber, né, o que que está preservando, tá? É somente preservar as florestas? É somente não deixar que essas florestas sejam queimadas, cortadas? Tá? Mas a preservação, ela vai além disso, né? Nós temos que olhar não só para o que está sendo derrubado ou queimado, né, mas para toda uma cadeia que está envolvida nessa queimada, nessa derrubada de árvores. Tá? Então é importante a gente conceituar tudo isso. Bom, ecologia, né? Ecologia vem do grego oikos, eco, e logia. Logia é estudo, né? Então a gente tem outras palavras, né? Zoologia, bromatologia, né? Então, ele foi empregado pela primeira vez por Haeckel em 1866. Então, é um conceito já bem antigo. Eco quer dizer, em grego, casa, ambiente. Né? Então, nada mais é que estudo do ambiente. Tá? Ou seja, a interação dos seres vivos entre si com o meio ambiente em que esses seres estão vivendo, convivendo e convivendo entre si. Bom, então aqui um pouco, né, de como a ecologia está envolvida em outras ciências, né? Então a ecologia envolve a botânica, a genética, a zoologia, a meteorologia, a física, né? Tudo isso é envolvido a geografia, até mesmo a química, a estatística. Então, tudo isso está envolvendo ecologia de alguma forma, certo? O uso de conceitos de tabela de vida, se usa muito cálculo, né? Então, a ecologia é algo muito amplo, tá? Para ser realmente só, né, queimada, derrubada de árvores. Então, isso tudo envolve principalmente o homem, que está hoje principalmente, né, agindo, interferindo nisso tudo de uma forma não muito boa, né? Então, nós temos que preservar para, principalmente, poder entender. Tanto é que tem várias espécies que o homem ainda não conhece, não ainda identificou e classificou. A cada dia, mais e mais seres vegetais, animais, né, micro-organismos estão sendo identificados, descobertos. Então, assim, quanto mais a gente estuda, né, na biologia e na ecologia, mais a gente tem que estudar, mais coisas a gente tem que aprender para saber preservar. Um breve histórico, né? Década de 70. Década de 70, gente, ela foi marcada por muitos movimentos culturais e questionadores, tá? Então, aqui a gente teve um evento que envolveu os Estados Unidos e o Vietnã, né? A Guerra do Vietnã, né? Em que se teve um grande, digamos, pós-guerra, durante a guerra e pós-guerra, muitos movimentos, né, os chamados filhos da guerra, que foram aquelas pessoas que tiveram famílias, né, que perderam seus filhos, seus pais. Então, ali criou o conceito, né, os filhos da guerra. O movimento hippie, que naquela época era visto como algo, né, de tipo movimento livre, o pessoal não trabalhava, não fazia nada, não se tinha, né, nada para fazer, muita droga envolvida.
e tudo mais, amor livre, mas aquilo lá, gente, digamos, aquele extremo que aconteceu lá, serviu para alertar muita coisa, de que a gente não precisa de tanto para viver. A gente pode viver com poucas coisas, né, preservando a natureza. Podia se viver naquelas comunidades, apesar, né, de toda aquela coisa de muita droga, muita coisa ali que surgiu, né? E daí depois o movimento feminista. Foi aí a raiz do movimento feminista, com o advento da pílula anticoncepcional, as mulheres foram se emancipando, foram para o mercado de trabalho, né? E isso tudo aqui, ó, Guerra do Vietnã também, né? Então, aqui nós temos o movimento negro também ganhando força, né? Tanto é que hoje tudo isso que aconteceu na final da década de 60, na década de 70, está tudo refletindo hoje. Então, hoje a gente tem grupos feministas atuantes, movimento negro também, né? O racismo que é bem enraizado em todas as culturas. Isso tudo, hoje, a gente está vendo isso explodir com uma força nas novas gerações, né? Mas tudo isso começou lá na década de 70. As pessoas começaram a tomar consciência de que queriam um mundo melhor. E aí surgiu o movimento verde. Daí, ecologia versus economia. Como o estudo do ambiente pode estar relacionado à economia? Tá? A economia tem que rodar? Tem, mas desde que não se acabe com o meio ambiente. Então, nós temos que manejar esse ambiente, né? E não destruir o meio ambiente, porque é isso que a economia costuma fazer. Através do que? Incêndios florestais, poluição do solo, poluição das águas, extração exacerbada dos recursos naturais, extinção de espécies e, consequentemente, um déficit na qualidade de vida. Então, a gente viu que durante a pandemia, com as pessoas em casa, não saindo muito de carro, as pessoas em home office, a gente teve um grande ganho ambiental aí, né? Porque menos carro na rua, menor emissão de carbono, ou seja, cidades extremamente poluídas viram seu ar em um mês ficarem com seu ar mais puro, né? Então, assim, a pandemia foi, no meu entender, um alerta, né, que pode sim pessoas ficarem em casa trabalhando, né? Então, hoje muitas empresas estão deixando seus funcionários em casa, os que podem, ou seja, saíram o menos possível para se deslocar a escritórios, porque reuniões online, então tudo isso, né, tá fazendo que, né, através de uma coisa tão ruim que foi a pandemia, o meio ambiente ele mostrou que tem condição de se recuperar, né? O ar puro das cidades tem condição de se recuperar e até de uma forma bem rápida. Qual o campo de atuação da ecologia? Então aqui nós temos aqui desde células, conjunto de células, tecidos, só revisando que isso aqui vocês já sabem, né? Tecidos, conjunto de tecidos formam órgãos, conjunto de órgãos formam sistemas, conjunto de sistemas formam organismos, conjunto de organismos formam as populações, que formam as comunidades, que formam os ecossistemas e que formam a nossa Terra, que é a biosfera. Então vamos lá. População, conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, ou seja, uma espécie de sapos, uma espécie de gafanhotos, populações de gafanhotos, que está muito em voga aí nos noticiários, né? Comunidade, conjunto de populações, né? Então eu tenho um lago, então eu tenho a população de várias espécies de peixes que interagem com populações de anfíbios, que interagem com populações de plantas aquáticas, né? Então tudo isso forma o quê? Uma comunidade, né? Um conjunto de populações.
E o ecossistema é o conjunto da comunidade, ou seja, de todas as populações, e o ambiente, né? Que são o quê? Os chamados fatores bióticos e abióticos. Então, o ambiente, quem é o ambiente desse lago? A água, né? O sol que irradia lá naquela água, as rochas, o solo que está lá no fundo. Então, tudo isso é o quê? São outros fatores que estão interagindo com aquelas populações de peixes, de anfíbios, de répteis e tudo mais. E a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, né? Que forma, né? E quando a gente vê um ecossistema bem definido, né? Tipo uma mata com todas as características ambientais, de população, né? Nós chamamos de bioma. Daí os grandes biomas terrestres, né? Como a floresta amazônica, a caatinga, o cerrado, savana, etc. Então aqui a biosfera, o ecossistema, né? Então aqui população de girafas. A comunidade é as girafas, aqui um cervo interagindo com uma árvore. E o ecossistema é tudo interagindo, né? Não só a árvore, o cervo, mas outros animais, aqui o solo, né? As planícies, todo o relevo, tudo isso interagindo, formando um ecossistema. E ecótono? Esse termo é usado quando há uma transição entre ecossistemas vizinhos, né? Ou seja, vamos supor, transição ali da Mata Atlântica com o Cerrado, um exemplo clássico, ou da Floresta Amazônica com o Cerrado. Então, isso tudo é o que a gente chama de ecótono. Autótrofos e heterótrofos, pessoal. O que são autótrofos e heterótrofos? Vamos ver alguns conceitos. E aí, com esse conceito, a gente pode falar em cadeia alimentar, porque os autótrofos são organismos que fabricam o seu próprio alimento. E os heterótrofos conseguem seu alimento através da ingestão dos autótrofos. Então, a cadeia alimentar são relações de alimentação entre organismos de uma comunidade, iniciando-se nos produtores, passando para os herbívoros, predadores e decompositores, sempre nessa ordem, tá? Cadeia trófica, gente, cadeia alimentar, mesma coisa, tá? Bom, como eu já falei, os produtores são capazes de fixar energia luminosa sob a forma de energia química, que são o que a gente chama de autótrofos, aqueles que conseguem fabricar, né? São capazes de fabricar o seu próprio alimento. Então, nós temos aqui os fotossintetizantes, né? E os quimiosintetizantes. Fotossintetizantes são as plantas e os quimiosintetizantes, algumas bactérias. Então, aqui a fotossíntese, né, que capta energia luminosa, o dióxido de carbono, através das reações de luz e as reações do também chamado ciclo de Calvin-Benson, né, vão produzir o seu próprio alimento, né, também utilizando a água, né, nas reações de fotossíntese ocorre o que a gente chama de fotólise da água, e jogando para o ambiente oxigênio. E as bactérias quimiosintetizantes. Os produtores fotossintetizantes, então, como eu falei, né, fazem a fotossíntese, em que utilizam água, gás carbônico, energia solar, produzindo, né, a glicose, que é um tipo de carboidrato, água e oxigênio, certo? Então, é a equação básica aqui da fotossíntese. E os fotossintetizantes, plantas verdes, algas e fitoplâncton, como eu acabei de citar. Não são somente os terrestres, né? Os fitoplâncton também. E os quimiosintéticos,
que é a matéria orgânica proveniente da oxidação dos compostos orgânicos que ocorrem nas bactérias, né? Então, aqui, ó, uma equação, um exemplo do NH3 mais oxigênio, tá? Produzindo NO2, H+, água e energia. Os consumidores são organismos que não produzem seu alimento, são heterótrofos e nutrem-se dos produtores direta ou indiretamente. Então, aqui eles são divididos em consumidores primários, que são C1, são os herbívoros e parasitas das plantas verdes. Ah, que exemplo a gente pode ter daqui, gente? O boi? Só boi? Não, nós temos insetos também, que são herbívoros, daí os gafanhotos, né? Temidos gafanhotos aí que tá aparecendo na TV toda hora. Consumidores secundários são os carnívoros que se alimentam de herbívoros, né? Então, aqui o exemplo, aqui ó, o passarinho, né? Nós temos aqui a cobra, a aranha, né? São todos aqueles que se alimentam. Aqui nós temos uma raposinha, o próprio gato, né? Então, nós temos esses exemplos aqui de carnívoros que se alimentam dos herbívoros. E o C3 são os carnívoros que se alimentam de outros carnívoros. Então, aqui nós temos as aves de rapina, a grande maioria das aranhas, né? São predadoras. Tudo que é predador, né? Se alimenta, né? De carnívoros, principalmente, né? Então, aí é um grupo muito, digamos, voraz, né? São agressivos, eles são bem mais agressivos do que os C1, né? Porque eles se alimentam geralmente ou os animais que são herbívoros, então eles já têm, digamos, um instinto, né? Mais voraz, né? O C3. E os decompositores? Aqui nós temos a cadeia trófica, que são os que decompõem a matéria orgânica morta em inorgânica num processo natural que é a reciclagem, né, gente, de matéria orgânica. Ou seja, os decompositores, eles vão decompor quem? Os herbívoros, os carnívoros, né? Ou seja, tudo que morrer, né, eles vão lá e vão decompor aquele animal morto, aquela planta morta, tudo entra aqui nos decompositores. Numa cadeia alimentar em nível trófico, a posição do organismo na cadeia, ou seja, a planta, que é o produtor, é o primeiro nível trófico, o herbívoro, que é o segundo nível trófico, e o carnívoro, o terceiro nível trófico. Certo? Então, aqui nós temos a ave, o coelhinho herbívoro e o crocodilo. O exemplo aqui dessa classificação. Então, nós temos produtor, herbívoros e carnívoros. Então, o capim é o produtor, o grilo, né, é o herbívoro, o sapo, a cobra e a siriema, né, são carnívoros, certo? O grau de consumo, produtor capim, consumidor primário grilo, consumidor secundário sapo e terciário cobra e quaternário siriema, tá? Então aqui, primeiro nível trófico, o capim, segundo o grilo, terceiro o sapo, quarto a cobra e por fim a siriema. Agora, me fale o seguinte, todos esses, tá? São decompostos por quem? Por fungos e bactérias que são os decompositores, certo? Aqui, ó, na classificação de onívoro não aparece no hábito alimentar para animais representados em cadeias, somente em teias alimentares. Porque o que são os onívoros? São aqueles que se alimentam, podem se alimentar tanto de plantas, né, ou também de pequenos animais. Então, nós temos aqui na cadeia trófica, né, as plantas do fundo do lago,
que é consumida pelos caramujos, né? Que é consumido pelos lambaris, que é consumido pelos peixes maiores, e esses peixes maiores são predados pelas aves da margem. Aqui mais uma vez, produtores, consumidores primários, a cobra como secundário e a ave de rapina como terciário, e todos decompostos pelos fungos. Aqui novamente, cerejeira, pardal e coruja, né? Então, temos aqui produtor, consumidor de primeira ordem e consumidor de segunda ordem, que é a coruja. E a teia alimentar? É um conjunto de cadeias alimentares interconectadas, geralmente representado por um diagrama de relações entre diversos organismos de um ecossistema. Aqui sim, nas teias, podem aparecer os organismos onívoros, certo? Então, o que é a teia alimentar? É quando várias cadeias alimentares se conectam. Tá? Então, aqui a gente pode ver, ó, tem uma cadeia para cá, uma para lá, e todas elas vão se conectando até chegar onde, gente? Ó, no leão aqui, ó, o predador de todos, né? Todos eles. Então, o leão está presente tanto nessa, tá? Quanto nessa cadeia. A serpente também, ela está presente tanto nesta quanto nessa. Então, isso vai formando o quê? Uma teia alimentar. Aqui um exemplo da teia alimentar no Pantanal, né? Então, nós temos aqui alguns pássaros, né? Tudo começa aqui, plantas, frutos, sementes, e aí várias cadeias vão se formando, e aqui no meio elas vão se interagindo, né? Piranha, como um predador aqui de vários outros tipos de seres, tanto quanto capivara, até outros peixes, e isso vai formando a grande teia alimentar do Pantanal. Para finalizar, nós temos as pirâmides ecológicas. Nós temos aqui as pirâmides de números, né, em que se considera apenas a densidade. O que é densidade? É o número de indivíduos por área ou volume, em diferentes níveis tróficos. Pirâmide de biomassa. Considera-se a biomassa, unidade de massa por área ou volume. E as energéticas, indica a magnitude energética das interações tróficas dentro de uma comunidade. Certo? Então, são esses tipos de pirâmides ecológicas que existem. Vamos ver aqui os exemplos. Então, aqui, ó, as pirâmides de número. Tá? Ela pode ser tanto a básica, né? Ou seja, o produtor tendo uma maior quantidade, né? Então, vamos voltar lá. Número de indivíduos, né? Número de indivíduos dos produtores são maiores, herbívoros um pouco menor, C1 um pouco menor e bem pequeno C2, que é o consumidor secundário. E podemos também ter essa pirâmide meio invertida, em que a gente tem floresta, porque a floresta, diferente do campo, tá? Esses indivíduos produzem grande área foliar. Por isso que aqui nesse tipo de pirâmide, quando se fala em floresta, o produtor ele tem um quadradinho menor, porque são pequenos, é o menor número de indivíduos para o maior número, vamos supor, de insetos, que vem aos milhares, certo? E a pirâmide de biomassa, voltando aqui, considera essa biomassa, unidade de massa por área ou volume. Então, aqui, o plâncton do oceano, mesma coisa, tá? Como o plâncton tem uma menor quantidade de indivíduos que podem alimentar vários herbívoros, também forma uma pirâmide invertida. Porque aqui eu estou levando em conta que a biomassa, né, do produtor. Na floresta tropical, considerando a massa, a pirâmide se torna uma pirâmide normal, ou seja, com uma maior quantidade de biomassa para alimentar uma menor quantidade de herbívoros, certo? Então, fica diferente a pirâmide de número de indivíduos para biomassa por unidade de área. E a energética, gente? A energética é quando tem o fluxo de energia, de caloria,
certo? Então, aqui nós temos maior energia nos produtores, tá? Então, aqui nós temos 20.810. E essa energia que vai passando para cada nível trófico, ela vai o quê? Se dissipando. Por que que a energia aqui no H, no herbívoro, é menor que no P, e essa é a C1 é menor e na C é menor? Porque a cada nível trófico, esses seres eles vão utilizando a energia para suas funções vitais, tá? Então a gente se alimenta, a gente come, almoça, janta. Para quê? Para a gente ter condição, ter energia para praticar as nossas funções básicas, que vai desde funcionar o nosso corpo, né? Até correr, andar de bicicleta, ou seja, se a gente faz tudo isso, a gente gasta mais energia, né? Então, a gente tem que se alimentar continuamente para dar energia para os nossos órgãos, para as nossas células terem condição de efetuar os nossos movimentos, o nosso funcionamento normal, tá? E é isso mesmo, né? Esse gasto energético, quando vai para o próximo nível trófico, nós vamos dar para o próximo nível trófico maior quantidade de energia, porque a gente já gastou. Bom, então aqui, gente, uma frase, né, que indica muito bem o que eu falei. Ó, a energia não pode ser criada nem destruída, e sim transformada, porque a energia disponível diminui à medida que é transferida para um outro nível trófico. Ou seja, a energia luminosa ela entra nos ecossistemas, né, através da fotossíntese. E com isso vai sendo utilizado e transformado. E isso ocorre o quê? Um decréscimo energético de um nível trófico para outro, como eu acabei de dar o exemplo, né, do funcionamento do nosso corpo, né, para a nossa sobrevivência. Então, isso acontece com o coelho, com a ave, com todos os seres vivos gastam energia. E aí, quem preda, né, o coelho, ele vai automaticamente, não vai ter a possibilidade de gastar toda a energia que o coelho obteve, tá? Porque o coelho já gastou energia na vida dele. Então, tá aqui o fluxo de energia nas cadeias alimentares. Energia captada pelo produtor, consumidor, primário, secundário e terciário, ou seja, essa, no aumento do nível trófico, diminuição da energia disponível, certo? Bom, porém aqui, gente, uma curiosidade. Quando se trata de veneno, inseticida, produto químico, olha o que acontece. A concentração, gente, ela vai aumentando no decorrer do nível trófico. Então, a água aqui, ó, em parte por milhão, tá? 0,00003 parte por milhão. No fitoplâncton já baixou para 0,04, aliás, aumentou. No zooplântico 0,2, nos peixes 2 e nas aves 20, né? Então, infelizmente isso ocorre, né? Ou seja, acumulação nos consumidores do último nível, né? Por isso que populações ribeirinhas em que a água foi contaminada com algum produto tóxico, automaticamente esses peixes estão com muita concentração da substância tóxica. E o homem, se alimentando, em pouco tempo já vai estar mais intoxicado ainda, né? Foi o caso aí, né, desses rios que foram atacar depois da tragédia de Brumadinho, né? Que toda aquela lama tóxica foi para o Rio Doce, ou seja, aquele rio, ele simplesmente morreu, né? Porque toda a cadeia trófica foi sendo, como a quantidade era alta, a cadeia trófica foi absorvendo todo aquele material tóxico e tudo foi morrendo, certo? Então, infelizmente, não é isso que acontece como na cadeia de energia, no fluxo de energia. Aqui um outro exemplo também.
E agora uma pergunta que depois eu vou responder com vocês. Em países com falta de alimentos, o homem deve optar por obtê-los através de cadeias curtas? Explique, tá? Então, vou dar um tempinho para vocês pensarem, colocarem as respostas e aí a gente volta comentando, ok? Então, tá bom, gente. Até daqui a pouco.